você está participando do nosso púlpito eletrônico. Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Meus irmãos, abra a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos falar sobre um assunto. O tema é delineando uma vida cristã saudável. Está em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou tomar como base o primeiro versículo. É claro que nós vamos citar alguns outros versículos nesse capítulo mesmo, mas eu vou ler apenas esse versículo para a gente iniciar aqui nossa palestra. Delineando uma vida cristã saudável. Senhor, toma nas tuas mãos a nossa vida. Senhor, fala conosco, nos orienta, nos instrui por tua palavra. Ela é fonte de vida e de saúde. Em nome de Jesus, amém. Diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeiro eu queria dar um esclarecimento aqui. Eu sei que vocês, a maioria, sabem, mas é só porque pode ter alguém que não saiba o que é delinear. O que é isso, pastor? Pode ser que alguém tenha dúvida sobre essa palavra. Delinear é esboçar, desenhar, traçar, arquitetar e planejar. Então poderia dizer assim: arquitetando uma vida cristã com saúde, esboçar uma vida cristã com saúde, desenhando uma vida cristã com saúde, planejando uma vida cristã com saúde. Tá certo? Uma outra coisa que eu quero lhe falar é que dentro desse texto aqui, desse capítulo, eu vou apontar 7 pontos que nos proporcionarão uma vida cristã equilibrada, com testemunho e com saúde espiritual. Isso é a importância da vida cristã. Para você ter uma vida cristã, ela tem que ter saúde espiritual, ela tem que ter equilíbrio e ela tem que ter testemunho. Não adianta você botar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja e ter um péssimo testemunho lá fora. E depois você dizer: olha, eu convido o castelo todo para vir ao culto, mas ninguém vai vir por causa do seu péssimo comportamento. Então, como é que eu tenho uma vida cristã equilibrada, com saúde? Nós vamos ver aqui, Paulo dá 7 pontos. Também eu queria lhe alertar que eu vou repetir uma coisa que sempre falo aqui. Sempre falo sobre isso. E eu vou repetir mais uma vez. Mas Paulo diz que a repetição é didática. Filipenses 3:1. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim, Filipenses 3:1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Ele diz: eu escrevo para vocês as mesmas coisas. As mesmas coisas, eu repito, as mesmas coisas. Ele diz: eu não me aborreço disso. É segurança para vós. Então vou repetir uma coisa aqui, que sempre falo. O que é que eu vou repetir aqui, que eu sempre falo para os irmãos? Quando você for ler um livro da Bíblia, você tem que fazer 3 perguntas. Guarde isso, eu sempre falo isso. Primeiro, você tem que saber quem é o autor. Quem é o autor do livro? Segundo, você tem que saber para quem ele escreveu aquele livro. Isso é importante para você entender o livro. Terceiro, por que ele escreveu? São 3 perguntas que você tem que guardar. É muito importante. Quem escreveu o livro? Para quem ele escreveu? E por que ele escreveu? Essas 3 perguntas têm que ser feitas. Procure, mas procure mesmo
primeiro entender isso, ver isso. E você tem recursos agora. Agora, irmão, está muito fácil a informação, está na ponta do seu dedo. Todos nós temos acesso à informação. De maneira que, se você procurar saber quem escreveu o livro de 2 Timóteo, você vai ter informação. As informações agora são rápidas, chegam rápido a gente. Então, essas 3 perguntas você tem que fazer. Vamos tentar responder as 3 perguntas para poder entrar no assunto. Primeiro, quem escreveu a carta de 2 Timóteo? Capítulo 1, versículo 1. Você sabe, não é segredo para ninguém, que foi o apóstolo Paulo. Olha o que é que está escrito. 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. Então, quem escreveu essa carta foi Paulo. Para quem que ele escreveu? Para quem, irmãos? Para quem? Para Timóteo. Olha o versículo 2. Joga o versículo 2. A Timóteo. A carta é a Timóteo. Meu filho amado. Meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Agora, aí vai uma coisa importante para você que está aqui para aprender Bíblia. Ora, se você é um leitor meticuloso da palavra de Deus, você vai ver que essa saudação de Paulo é incomum. Ele está usando aqui uma saudação diferente da que ele costuma usar. Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui para que você desperte. Olha como é que ele manda a saudação para Timóteo. E aqui tem uma lição muito importante e profunda para a igreja. Olha o que é que ele diz. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Eu vou lhe mostrar como essa saudação aqui é diferente. Abra a sua Bíblia aí. Romanos 1:7, joga aqui. Olha a saudação que ele dá à igreja de Romanos. Romanos 1:7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e o quê? Paz. Ele usa 2 palavras gregas aqui. Caris, que é graça, e Irene, que é paz. Era a maneira dele saudar. Ele usava essas 2 palavras. Veja que em Timóteo está diferente. Mas eu vou te confirmar isso. Olha agora 1 Coríntios 1:3. 1 Coríntios 1:3. Graça a vós e paz da parte de Deus. Veja que ele usa as 2 palavras gregas. Caris e Irene. Graça e paz. E Irene, em grego, é o equivalente a shalom, em hebraico, paz. Olha que ele usa novamente, veja bem. Vamos dar uma olhadinha. 2 Coríntios 1:2. 2 Coríntios 1:2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Veja mais uma carta. Eu não vou dar todas, mas mais uma só para lhe confirmar. Gálatas 1:3. Graça a vós e paz da parte de Deus. Vamos ver Efésios também. Efésios 1:2. A vós graça e paz. Caris e Irene. Se você ler Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemon, ele usa essa saudação. Mas quando ele vai escrever a Timóteo, ele introduz aí, tanto na primeira como na segunda carta. E quando ele vai escrever a Tito,
ele também usa a palavra misericórdia. Agora, por que? Eu quero que você pense. Por que ele usa a palavra misericórdia? Você sabe que 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito foram cartas escritas a pastores e não à igreja. Então ele introduz aí, entre Caris e Irene, a palavra Hélios, que é compaixão, misericórdia. Então você veja que coisa interessante. Na primeira carta, ele coloca para Timóteo, veja lá, a saudação que ele vai dizer: graça, misericórdia e paz. Porque Timóteo era um jovem pastor, que estava assumindo uma grande tarefa, sobrecarregado de responsabilidades, de organizar uma igreja, de escolher obreiros, de ditar o trabalho. Então ele usa a palavra misericórdia. Quando ele escreve a Tito, Tito ficou numa ilha chamada Creta, com um povo difícil, de se lidar. Ele usa a palavra misericórdia. E quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele também introduz ali a palavra misericórdia, porque a igreja nesse momento estava vivendo uma grande perseguição. Grande perseguição, grande. E ele coloca a palavra misericórdia, porque ele sabe da sobrecarga que vem sobre um pastor. Ser pastor não é ter um nome de pastor. Sentar num lugar mais alto, num santuário. Não pense que é só isso. Isso aqui desperta que você deve orar pelos pastores. Alguém pensa que é fácil. Você sempre terá alguma coisa que eu tenho que consertar, ou que eu não estou vendo, ou que eu estou errado, ou que se fosse você, você faria diferente. Você só faz isso porque você não está sentado aqui. E você não sabe das implicações. Então é por isso que quando ele escreve a pastores, ele muda a saudação que faz às igrejas. Ele coloca a palavra misericórdia. Ele diz: Deus tenha compaixão. Timóteo, que você tenha graça, caris, Hélios, misericórdia. Deus tem misericórdia dele. Irene, e lhe dê paz. Então, meu irmão, ore pelos pastores, ore pelo seu pastor, ore pelo pastor Silas, ore por nós, ore. É por isso que é uma coisa tão séria. Isso não é uma brincadeira, irmão. Isso não é brincadeira. Isso nós não somos maiores do que os irmãos, os maiorais, os grandalhões. Isso é coisa de criança, de pessoas que não têm visão. Nós somos servos e tem grande peso. Olha o que é que diz Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Aos Hebreus 5 e 4. Está falando do ministério. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Tem que ser chamado por Deus. É uma coisa muito séria. Então, quando você estiver a fim de me corrigir em alguma coisa, que por falta de sabedoria, ou de visão, ou de inteligência, quem sabe, dobre o seu joelho na sua casa e ore por mim. Ore pelos pastores. Por isso que Paulo muda a saudação. Muda. Ele diz: graça, misericórdia e paz. Pode ver nas 3 cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Você vai encontrar essa mudança na saudação de Paulo, que sabia muito bem quais as implicações de se exercer um ministério.
Uma outra coisa importante, então você sabe que Paulo escreveu, foi ele que escreveu. Segundo, ele escreveu para Timóteo. Em terceiro, por que ele escreveu? Eu vou te dar pelo menos 3 motivos por que ele escreveu. O primeiro motivo era o cuidado com as heresias e obreiros que não eram autênticos obreiros dentro da igreja. Olha o que é que diz em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Então Paulo escreveu para Timóteo, tendo esse cuidado. Um segundo motivo que ele escreveu foi sobre organização eclesiástica. Ele sempre tinha esse cuidado. Ele escreveu a Timóteo, dizendo: Timóteo, olha, coloca essas coisas em tempo, em dia. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos 5 ao 8, ele diz: você tem que ter força para fazer isso. Você tem que ter coragem para fazer isso. Não duvide de você mesmo. Olha o que é que ele diz aqui. Porque, meu irmão, organizar as coisas, sempre, quando você faz a arrumação de uma sala, tira um móvel do lugar para botar a sala em ordem, faz barulho. Faz barulho. Faz barulho. 2 Timóteo 1, de 5 ao 8. Olha aqui. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele está dizendo: organize as coisas. Terceiro, ele dá instrução acerca da vida cristã. 2 Timóteo 3 e 12. Terceiro, ele dá instrução sobre a vida cristã. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele está dizendo: Timóteo, olha, a vida cristã, tenha muito cuidado com esse evangelho que prega, que se você aceitar Jesus, não vai ter mais problemas na tua vida, você vai se sentar numa rede, e que tudo cai do céu. Isso é mentira. A vida cristã tem dificuldades. Você é casado, não deixa de ter esposa. Você é casada, não deixa de ter marido. Vai ter dificuldades. Todo casal tem seus momentos. Você tem filho, vai ter dificuldade, preocupação. Você trabalha, você vai ter as implicações de um dia a dia. Ou às vezes você levanta feliz e termina o dia aflito devido à dificuldade do seu trabalho. Ah, mas eu sou servo de Deus. O crente não pode ter. Meu irmão, não se engane. Não se engane. O crente, meu irmão, está nesse mundo. A chuva que cai na cabeça do ímpio, daquele cara cruel, ímpio, miseravelmente afastado de Deus, cai também na minha cabeça e na sua. A gente também pega gripe. Então Paulo está dizendo: ó Timóteo, quem quer viver verdadeiramente em Jesus Cristo, vai passar perseguições. Tem perseguições. Ele orienta. Olha o capítulo 4, versículos de 2 a 4. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade. Essa palavra no grego é mascrostomia. Qualquer hora dessa a gente conversa sobre isso. E doutrina, porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para a fábula. E não tem pessoas assim, que preferem acreditar em fábulas, do que na palavra de Deus. Eu não disse a vocês que há tempos atrás estavam dizendo que o cavalo amarelo estava solto? Ora, sem o anticristo ter voltado, ter aparecido, sem a igreja, sem Jesus ter voltado, sem a igreja ter sido arrebatada, não ficam com a palavra, mas ficam com aquelas fantasias, com aquela bobagem, com aquela bobeira. Dão ouvido a fábulas. E ele disse: olha, a vida cristã, você vai ter esses embates, esses debates. A gente tem essas situações para enfrentar. Mas, então nós podemos dizer que o objetivo de Paulo em escrever esta carta a Timóteo foi dar instruções sobre a vida cristã, admoestando a Timóteo com um profundo amor, preocupação, porque ele tinha Timóteo como seu filho. Olha aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, vamos ler o 1, diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele chama ele de filho. Mas olha o que é que ele diz no versículo de número 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Timóteo, olha, firme. Olha o que é que ele diz no versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Timóteo, o que você fizer para Deus, faça legítimo, de verdade. De verdade. Versículo 6, olha o que é que ele diz. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui ele fala do que Timóteo ia receber, do salário dele. Olha o que ele fala no 15. 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele diz: cuida do seu testemunho, da sua vida. Olha o que é que ele diz no 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Ele: Timóteo, olha, Timóteo, cuidado, seja vaso de honra. Versículo 24. E aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Ele dá esses conselhos aqui, importantíssimos para Timóteo, falando da sua vida, do seu ministério. Muito bem. Vamos ver então no capítulo 2, 7 pontos que, se nós acatarmos, nós prestarmos atenção, vamos ter uma vida cristã com saúde. Não aquela vida doentia, mas uma vida cristã com saúde. Número 1. A primeira coisa que Paulo diz aqui no capítulo 2, de 2 Timóteo, muito importante, é essa: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você sabe que a palavra graça aponta para um favor de Deus. Um favor que nós não merecemos, mas aponta para lá. A graça de Deus é aquela manifestação de Deus em nós que nos fortalece. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos conforta. Quantas vezes você vê uma pessoa passando por situações terríveis, de perdas, e você diz assim: meu Deus, como é que aquela pessoa tem força para caminhar? Como é que aquela pessoa tem força para prosseguir? A graça de Deus é que nos conforta, é a graça de Deus que nos enriquece.
Aí Paulo diz, Timóteo, mas observa o que é que ele fala. Fortifique-se, ele diz assim, você tem que se fortificar na graça. E isso aqui é uma lição. Como é que eu me fortifico na graça? O que é que eu faço para me fortificar na graça? Ora, para me fortificar na graça, eu tenho que centralizar Cristo em meus pensamentos. Ele deve ser o centro dos meus pensamentos. Eu devo trazer à memória aquilo que Deus fez, faz, e a esperança do que Ele fará por mim. O que acontece é que muitas pessoas têm sucumbido, naufragado na fé, é porque quando enfrentam dificuldades, não se fortificam na graça, não trazem à memória aquilo que Deus faz, não se firmam naquilo que Deus prometeu. Traga à memória, se fortifique na graça. Quando você começa, mesmo debaixo da maior adversidade, a centralizar Cristo nos seus pensamentos, você vai ter motivo de glorificar, você vai ter motivo de confiar, você vai se sentir fortalecido. Olha o que aqui a Bíblia diz em Hebreus 11:34. Veja que coisa interessante. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Como é que se tira força da fraqueza? É não se abater pelas circunstâncias, é centralizar Cristo em seus pensamentos, é lembrar daquilo que Deus fez e faz na sua vida, centralizá-lo, meu irmão. Não empreste a sua mente ao diabo, não deixe que um pensamento, melhor, pensamento de derrota, venha entrar na sua mente. Olha o que é que diz Isaías. Olhe lá Isaías 26:3. Firme a sua mente, se fortaleça na graça. Ele diz, Timóteo, ele está escrevendo, lembra? Que a igreja está em perseguição. Timóteo é pastor de uma igreja, e nesse momento Paulo estava preso. Paulo estava pronto para morrer dessa prisão, ele não escapou. E Timóteo amava Paulo. Paulo era o mentor de Timóteo. A igreja estava passando por perseguição. Aí ele disse, meu filho, fortifica-te na graça. Traz ao pensamento aquilo que Deus tem feito em ti, através de ti, por ti. Meu irmão, fortifique-se na graça, nos favores que Deus tem derramado sobre a sua vida. Tem crente que Deus abençoa, abençoa, abençoa. Uma dificuldade que ele enfrenta, ele abre a boca para maldizer, para murmurar, para a boca ficar cheia de maledicência. Ele não se lembra de nada que Deus fez de maravilhoso, dos milagres que Deus operou. Paulo está dizendo, filho, fortifica-te na graça. Olha o que é que diz Isaías. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Dê glória a Deus. Quando enfrentar uma dificuldade, diga, eu vou me fortalecer na graça. Quantos podem dizer amém? Nos favores que Deus tem derramado na minha vida. Aleluia! Esse é o primeiro conselho. Se você fizer isso, você vai ter uma vida cristã abençoada e com saúde. Segundo, esteja pronto para passar dificuldades. Olha o versículo 3 de 2 Timóteo capítulo 2. Mesmo versículo 3. 2 Timóteo 2:3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha o que é que Paulo está dizendo a Timóteo. E o interessante aqui é que ele usa um termo militar. Ele usa a metáfora de soldado. Sofre as aflições
como soldado, bom soldado. Isso é uma metáfora. E Paulo costumava muito a usar esses termos militares. Quando ele falava sobre luta, sobre perseguição, sobre sofrimento. Ele fala de armadura lá em Efésios. Armadura militar, capacete, couraça, escudo, espada. Era armadura militar. Ele fala de companheiros de luta. Meu companheiro de luta. Olha aqui em 1 Timóteo 1:18. Na outra carta, ele também usa um termo militar. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites. Vem do verbo militar. Isso é um termo militar. Por elas, boa milícia. Por que ele usa um termo militar quando ele diz, enfrenta as dificuldades como um soldado? Porque nós temos que estar pronto, como um soldado, para passar por lutas, por sofrimentos, para encarar batalhas, sem recuar, sem desvanecer, sem abandonar a arma, sem retroceder diante do inimigo. É por isso que ele diz, sofre como um bom soldado. Um bom soldado não tem medo de balas unindo, nem de estrondo de bomba, nem de rajada de metralhadora. Ele não abandona o seu posto, ele encara. É isso que ele está dizendo. Sofra como um bom soldado. Ele diz, empregue as suas energias, esteja preparado para enfrentar, porque muitas das vezes a filosofia de cristão que você tem é só de receber, nunca de lutar. Eu vou ser abençoado porque eu sou abençoado, abençoado eu sou, e eu sou abençoado, mas abençoado também passa por luta, tem que encarar o adversário muitas das vezes, e batalhas espirituais terríveis, que ninguém sabe, só você sabe. As pessoas te vê sorrindo, mas você está com a luta interior. Não sabem o que você está passando, mas você não abandona o posto, sofre, pois, as aflições, como um bom soldado de Cristo. Está dizendo, encare, coloque aí sua força. Irmão, aquele que por qualquer coisa retrocede, não consegue chegar a lugar nenhum. Olha o que é que Salomão nos ensina, Provérbio 24:10. Provérbio 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Em outras versões dizem frouxo, com medo. Qualquer coisa, ai, não, acabou para mim, estou desistindo, olha, eu não posso mais fazer isso. Meu irmão, sofra como um bom soldado de Cristo. Bom soldado de Cristo. Então, se a gente nos preparar e ter consciência que enfrentaremos dificuldades e não abandonarmos nossa posição, nosso testemunho de servo de Deus, estamos preparados para a vitória. Terceiro ponto aí. Procure ter conhecimento bíblico. Irmão, isso aqui é de fundamental necessidade para quem quer ter uma vida cristã com saúde. Olha o que aqui diz o versículo 15 aqui do capítulo 2. Olha lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e o que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. O que é que qual é o seu tratamento com a sua Bíblia? Você usa a sua Bíblia como um amuleto em cima da estante aberta no Salmo 91? Ou você lê
estuda, examina. Ou você só faz isso quando é convidado a pregar? Quando você não é convidado a pregar, você deixa ela lá no canto. Deus me livre se você vive uma pobreza dessa. Meu irmão, ele diz, olha, é preciso que manejamos bem a palavra da verdade. Temos que manejar bem. A ideia aqui é que nós, como crentes, e cremos, quantos creem que a palavra de Deus está aqui? Quantos creem? Diga glória a Deus. Então, se cremos que aqui está a palavra de Deus, nós temos que saber manuseá-la apropriadamente. Temos que apresentá-la com propriedade às pessoas que precisam de conhecer a palavra de Deus. Nós temos que usufruir dela, ter apego à palavra. Irmão, em nome de Jesus, ele diz, maneja bem. Tem crente que você disser, abra no livro de Sofonias, ele vai levar 15 minutos para achar o livro de Sofonias. Abra no livro de Sofonias. Nem abrir ainda sabe. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Irmãos, tem pessoas que nunca leram 3 livros dos 39 livros do Antigo Testamento. Dos 39 livros do Antigo Testamento, nunca leram 3. Dos 27 livros do Novo Testamento, nunca leram 4. E carregam a Bíblia. E Paulo diz, maneje bem. Saiba usar a palavra. Aprenda a usar a palavra. Ela é uma arma. Ela é uma bênção. Ela é arma de ataque e de defesa para a sua vida. João 5,39. João 5,39. Examinai, olha lá, examinai, é diferente de ler. Aqui, Jesus está dizendo, faça um exame, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é o irmão que vai no monte, o capim queima não, irmão. Foi no monte, o capim queimou, vi tanta gente aí no monte voltar falando bobeira, besteira, que Deus não falou coisa nenhuma, não disse nada. Quem testifica de Jesus é a palavra que você carrega. Procure examinar ela. Examine ela. Olha aqui, são elas que de mim testificam. Salmo 119, versículo 11 e 12. 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração. Coração aqui, não pense no músculo. Não é o músculo. Fala da alma. É de alma. Escondi a tua palavra no meu coração, na minha alma, para eu não pecar contra ti. É a palavra que nos dá essa força. Através do conhecimento de Deus que ela nos confere, nos dá essa força. Versículo 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Faça essa oração. Quando você pegar a Bíblia, você vai ler, Senhor, ensina-me a tua palavra. Ensina-me os teus estatutos. Faça essa oração. E leia, não como quem lê um gibi, o manual de uma peça, de alguma coisa. Leia, entender que você está lendo a palavra de Deus, irmão. Donald Bonhoeffer, ele diz assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, e nos seus ditames para ser santo. O SSS, a Bíblia te dá sabedoria, salvação e santidade.
Quando você lê a Bíblia, você encontra esses 3 S que vão se manifestar na tua vida: sabedoria, salvação e santidade. Leia a palavra de Deus, meu irmão. Por isso que Paulo diz: maneje bem a palavra da verdade. Um quarto ponto, anota aí, o quarto ponto. Não perca tempo com assuntos fúteis. Perca tempo com besteira. Olha o que é que ele fala no versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Se você ler o versículo 17 e 18, você vai ver que ele está falando aqui com Timóteo, dando uma correção, e homens hereges, que estavam com heresias. Mas eu quero trazer para a nossa baila aqui, o que podemos tirar para nós. Essa expressão de Paulo indica conversa de natureza profana. Ivan, cuidado com conversas profanas. Cuidado em viver falando diariamente naquilo que é mundano, em blasfêmias que o mundo tem. Se você é crente, minha irmã, meu irmão, faz parte de algum grupo de WhatsApp, que as pessoas não são cristãs, em nome de Jesus, não poste besteira como crente. Jamais poste piadas obscenas, profanas, miseráveis. E nem bote, se alguém postar lá e você é obrigado a fazer parte disso, não bote lá kikiki, kkk, rs. Não concorde com isso, irmão. Não faça isso. Evita falatórios profanos. Você é crente. Você é crente. Olha o que é que diz em 1 Timóteo 6 e 20. 1 Timóteo 6 e 20. Olha o que é que diz. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Tendo horror. Paulo diz, tenha horror disso. Não vá lá, kkk, kikiki, joinha, legal. Faça isso não, irmão. Faça isso não, minha irmã. Não faça isso. Evita isso. Você vai ter uma vida cristã com saúde, porque é muito importante o seu testemunho. Seu testemunho é fundamental. Do que adianta, meu irmão, uma pessoa sem freio na língua, sem ter discernimento com essas coisas, cheio de linguagem torpe, o cara fala palavrão, dá até vergonha de alguém dizer, é crente da tua igreja. Não tem cuidado. Depois bota uma Bíblia, olha, Jesus Cristo salva. Irmão, tenha vergonha. Vá pedir misericórdia a Deus. Do que adianta isso, irmão? Olha o que é que Paulo está dizendo. Irmão, lá no seu trabalho, no seu colégio, você é uma moça cristã. Se juntar com moças que não têm temor de Deus, você participar do negócio. Participar do negócio. Você, meu jovem, você, meu irmão, a senhora, minha irmã, não faça isso, meu irmão. Não faça isso, que isso não vai trazer, meu irmão, não vai trazer benefício à sua vida. Como eu te falei, Paulo estava falando aqui da dificuldade que esses homens, lê lá o texto, estavam desviando até pessoas. E tem muitas pessoas que se desviam da casa de Deus por causa do comportamento ímpio.
crente com conversa de piada de ser vergonhice. Piadas de ser vergonhice. Olha o que é que diz Salmo 19, versículo 14, irmão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. A nossa palavra tem um peso muito grande. Não. Eu xingo palavrão, eu falo, depois eu vou lá, Jesus tem misericórdia, está tudo certo. Vai nessa, filho. Depois não diz que eu não te avisei. Continua. Vai fazendo. Depois não diz que não foi avisado. Ó, o pastor não veio, eu estou te avisando. Eu estou te avisando. Quem avisa, amigo é. Ó, sejam, eu não estou falando de mim, não, estou falando daquele que é senhor da igreja. Não, pastor, mas eu tenho que, lá no colégio, pastor, eu tenho que ter amizade, sabe? Eu preciso, irmão, nunca confunda precisar com depender. Tem uma distância muito grande. Eu preciso de um carro, mas não dependo dele. Eu tenho 2 pernas. Eu preciso de pessoas, mas dependo de Deus. Você depende de Deus. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus? Precisar, nós precisamos, mas depender, dependemos dele. Levante a mão e dê glória a Deus, aleluia. Querido, cuidado com isso. Olha aqui o que diz o salmista. A palavra, quando Paulo diz aqui, no versículo 16, cadê? Ele diz assim, mas evita. Ele usa uma palavra grega importante. Peristeme, que quer dizer sair ao redor. Sai do caminho. Ele diz, quando você vê que são pessoas que vivem com coisas profanas, evita, sai até do caminho, sai ao redor assim, corta caminho. Ele está dizendo isso. Evita. Sai. Mas não se junte. Número 5, vamos lá. Número 5. 5 pontos importantes. O número 5 agora. O 5º ponto. Tenha cuidado com lugares e circunstâncias e coisas que te exponham à tentação. Tenha cuidado com lugares, circunstâncias e coisas que te exponham à tentação. Se você não pode ficar numa sala só com um computador, não fique. Se você não pode ter um celular na mão, porque vai procurar coisas que não deve, não tenha celular, jogue isso fora, rapaz. Se você não pode ir a determinado lugar, se eu for pastor, não vá. Se alguma circunstância te é favorável, você acha que é favorável para você cometer uma coisa, evite essa circunstância, rapaz. Olha o que é que ele diz no versículo, o que é que Paulo fala no versículo 22 de 2 Timóteo, capítulo 2. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Ele diz, foge disso. Esses desejos aqui está falando de desejos sexuais. Meu irmão, se uma coisa te tenta, te mina, fuja. Olha, Deus mandou a gente enfrentar o diabo e não a tentação. Fugir daquilo que nos tenta. Mas mandou a gente enfrentar o diabo. Olha só que coisa. Ele manda enfrentar o diabo. Deus nunca diz, fuja do diabo.
que ele vai correr atrás de você, mas você dá um drible nele. Ele não diz isso. Ele não manda fugir do diabo, ele diz: encara o diabo. E é bíblico. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha o que é que ele diz do diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e quem foge é ele, e ele fugirá de vós. Ele diz: ao diabo você resiste. Olha o que é que ele diz aqui em Pedro, 1 Pedro 5,8. Olha o que é que ele fala sobre Satanás aqui em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, equilibrado. O crente tem que ser equilibrado. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele não diz: fique apavorado, olhe, saia correndo. Ele diz: não, senhor, vigie, seja equilibrado, mantenha a guarda, não baixe a guarda não, porque ele está ao derredor, bramando. Ele não é leão, ele imita, bramando como leão, mas ele não é leão, ele imita. Agora, a tentação, ele diz: corre, foge, foge. Ele está dizendo aqui, ó, escapa, procura um lugar seguro para você ficar. Quando bater a tentação, e para aí, não, tem que ir para um lugar seguro, porque isso aqui eu não resisto não. Fuja. Não se deixe dominar por nenhum desejo desordenado. As paixões é isso. Aquele desejo incontrolável. Fuja, fuja, fuja. Ah, pastor, não posso ficar num canto sozinho com uma moça que começa um negócio aqui tão forte. Não fique. Por que você vai ficar sozinho com a moça, se você não pode ficar sozinho com moça nenhuma? Pastor, não posso ter amizade masculina. As amizades que tiver, esteja com seu, se você for casado, que Deus te livre, com seu marido do lado. Se você é uma moça, tenha cuidado, muita prudência. Ah, pastor, não posso lidar com dinheiro. Não vá lidar com dinheiro. Não, olha, não. Isso aqui eu não mexo com isso, que eu não sei mexer. Não quero não. Irmão, fuja. 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 Pastor, não consigo. Ó. Se eu ficar sozinho em casa, a primeira coisa que eu vou é no computador. Meu irmão, não fique. Então, venda esse troço. Mas não se exponha a isso. Ele diz: foge. Escapa. Vai para um lugar seguro. É isso que ele está falando. João 17:17. E santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Vai para a Bíblia. Lute. Fuja para dentro da palavra de Deus. Ai, pastor, vem um pensamento, vá para a Bíblia, vá ler, não, a poder, Senhor, me cobre com teu sangue, Jesus, me ajuda. Por quê? Porque a nossa natureza é fraca. Nossa natureza é fraca. Por isso que ele disse: o espírito, na verdade, está pronto, mas a natureza, a carne, é fraca. Número 6. Não se envolva em contendas. Versículo 23. Olha aqui. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Não se envolva em contendas. Você quer ter uma vida cristã abençoada? Não seja uma pessoa, um crente contendeiro. Evite bater boca. Evite questões bobas, que não tem nada, tudo é uma questão. Não seja uma pessoa, meu irmão, contendeiro, iracundo. Tudo uma mulher iracunda. Tudo que o marido fala é um cavalo de pau, é uma briga. Se
o filho tossir, está brigando, ou se a mulher espirrar, é uma briga. Meu irmão, não faça isso. Não se coloque nisso. Olha o que é que ele diz aqui, olha. Rejeita questões loucas, sem instrução, sabendo que produz contenda, rapaz. Tem pessoas que, se não brigar com alguém numa semana, parece que está fora de si. Eu tenho que arrumar alguém para brigar. Quem é que eu vou brigar? Quem que eu vou discutir nessa semana? Quem? Quem será? Quem será? Oh, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Dá um tempo, meu irmão. Dá um tempo, minha irmã. Te segura aí, poxa. Quem será essa semana? Quem vai ser na semana que vem? Pelo amor de Deus, irmão. Não tem uma vida assim, irmão. Pelo amor de Deus. Ele diz, olha, evita isso, irmão. Cuidado, não faça isso. Meu irmão, não faça. Viva em paz. Provérbios 6, 16 ao 19. Eu vou te ensinar uma coisa aqui. Olha, Deus abomina. Você sabe o que quer dizer a palavra abominar? A palavra abominar é que Deus se enoja. Tenha cuidado com isso. Você sabe que Deus se enoja, você vai catar quem para brigar depois do culto? Vai catar quem? Quem é que você vai brigar? Quem é filha? Quem é filhinha que você vai brigar depois do culto? E você, meu irmãozinho, vai procurar quem para brigar? Depois, pelo amor de Deus, não faça isso não, porque você me mata um pouquinho. Pastor, olha aí, pastor, faz isso comigo não, irmão. Por favor, dá um tempo, poxa. Dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo mesmo. Eu estou te avisando, dá um tempo. Te segura aí. Olha o que aqui diz a palavra de Deus. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma se enoja. Dá vômito. Quais são? Vamos ver as 6 coisas que ele odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos. Deus odeia isso. Pés que se apressam a correr para o mal. Deus também odeia. A testemunha falsa que profere mentira. Testemunha falsa. E o que semeia contenda entre os irmãos. Essa aqui é a 7ª coisa. Então, o que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Deus abomina. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Não faça isso. Não tome partido de ninguém. Isso é uma das coisas que eu lamento é que de vez em quando eu tenho que estar no meio para apaziguar alguma coisa, mas é isso e funeral, são 2 coisas que eu faço porque sou pastor e fui chamado por Deus para isso, mas é 2 coisas que eu fico, ai meu Deus, tenha misericórdia. Ai meu Deus, sai um ai de dentro da minha alma, sempre sai um ai meu Deus. Não faça, sabe por quê? Olha o que diz Provérbio 26, 20. Provérbio 26, 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Não coloque lenha, não, você tem razão, olha, você está com razão, porque você é maravilhosa, maravilhoso, você não faça isso não, irmão. Não faça isso, Deus abomina. Você está semeando contenda. Tem ninguém maravilhoso. Tem ninguém sensacional.
Não se envolva em contenda. E por último, sétimo, procure ser brando e paciente, preparado para ensinar. Versículo 24. Vamos lá? Que coisa boa. E ao servo do Senhor, o quê? Não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Ao servo do Senhor, você já sabe como a contenda é mal para Deus, como Deus não gosta disso, como Deus não aprova isso. Aí Paulo diz: Timóteo, olha, eu vou te dar um conselho. Timóteo, escuta o meu conselho, Timóteo. Ao servo do Senhor não convém contender. O servo de Deus não convém brigar, não convém viver discutindo. Servo de Deus, isso não convém para um servo de Deus. Isso não é bom para nós. Não é bonito. É feio, é feio, é feio. Para uma mulher, para uma moça, para um homem, para um rapaz crente, viver contendendo. Viver contendendo. Ele diz: olha, ao servo do Senhor, Timóteo, não convém contender. Hebreus 12, 14, a parte A. Olha aqui, a parte A. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: segui o quê? A paz com todos. Ele diga: siga a paz com todos. Que coisa feia. Deus te livre e guarde. Você morar num prédio, aí lá vai você com a Bíblia. Não é? Ei, irmã, não é bonito? A senhora, né, irmão? Irmã, muito bem arrumada, a Bíblia, que coisa linda. Chegando da igreja com seu marido. Né? Que coisa linda. Olha o pessoal na janela. Caramba. Tu viu a gritaria ontem? Voou panela de pressão. Voou aquele negócio que tira o feijão. Como é o nome daquele aí? Voou concha, escuma. Voou talher. Nossa vida, miséria. Olha lá que coisa linda. Aí, olha que coisa bonita. Ou você, meu jovem, você passa na rua: Jesus, olha, JVC! Amanhã! Aí o pessoal: rapaz, aquilo é um encrenqueiro, rapaz. Encrenqueiro. Aquilo é encrenqueiro. Estava lá no campo de futebol, chamou dois para briga. Que coisa linda, o crente chamar para briga. Bonito, né? Hein, meu jovem? Aí depois tu quer que ele venha para o JVC? Tu quer que ele venha para o JVC, jovem? Tu quer que ele venha para cá, filho? Você não vai rachar a cabeça dele quando ele entrar aqui, não? Dar um rabo de arraio, uma capoeira? Porque esse deve ser um evangelho que você está pregando para ele. Então, meu irmão, não convém. Não convém. Olha o que aqui diz para Paulo, para Timóteo: seja manso. Eu já falei aqui que a palavra manso para nós é uma coisa de grande privilégio. Né? No mundo é pejorativo. Para o cristão é um adjetivo de honra. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Coisa linda, a pessoa diz assim: rapaz, aquele camarada ali é crente, aquela mulher é crente mesmo. Paulo diz: sofre o dano. Jovem, né? A pessoa jovem é mais esquentado, é mais tonto, não sabe que o mundo é uma bola. Filho, o mundo é uma bola, escuta o que eu estou lhe falando. Muito cuidado, o mundo gira. Então você é mais jovem, né? Às vezes a pessoa jovem age com infantilidade. Eu estou falando aqui para moça e para rapazes. Tenham cuidado com questões. Ao servo do Senhor não convém contender. Não convém. Eu me lembro que uma vez a Miriam passou mal e eu fui de madrugada levá-la na Santa Casa. Quando cheguei lá, o médico nem olhou para ela. Eu fiquei, irmão, nem olhou.
nós saímos com a Miriam, aí eu saí, falei com ele lá, disse umas palavras, não nenhuma palavra torpe, mas chamei a atenção, falei, rapaz, você nem examinou, você é médico, isso e aquilo, saí, eu vou fazer. Aí souberam e disseram, pastor, o senhor vem aqui terça-feira na Câmara de Vereadores, nós vamos te dar aí a oportunidade, abre a boca e fala. Eu me enchi, eu vou, me preparei, falei, eu vou. Quando eu estava orando, o Espírito Santo falou assim, ei, já viu quando você amansa cachorro? Faz. Fez. Ao servo do Senhor não convém. Aí eu fui lá, falei pro rapaz, desmarca aí. Eu não vou não, obrigado. Não vou não. Falei, ó, calar minha boca. Ao servo do Senhor, apto para ensinar. Ensinar se faz de duas maneiras, viu? Falando e fazendo. Vou repetir, ensinar se faz de duas maneiras, viu? Falando e fazendo. Vou repetir mais uma vez, ensinar se faz de duas maneiras, viu? Falando e fazendo. Aí ele diz, apto para ensinar. Sofredor, aqui ele está falando, seja resignado, saber suportar uma coisa má, sem se revoltar, saber lidar com uma situação adversa, sem se desesperar. Se fizermos isso, seremos abençoados. Que Deus nos guarde, que Deus lhe abençoe, e que possamos, eu e você, nós dois, terminarmos a nossa vida, como Paulo em 2 Timóteo 4:7, para a gente encerrar, Paulo diz assim, 2 Timóteo 4:7. Glória a Deus. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos ficar de pé e que Deus te abençoe.